Fala, meus queridos, tudo beleza? Aqui é o Maxwell Gomes. Sejam bem-vindos ao meu canal aí, canal voltado para react aí de notícias, né? Acompanhamento de notícias e tudo mais sobre o Brasil e o mundo. Rapaziada, aí tem um negócio que eu vou falar um trem pra vocês, nem pagado eu passo uma vergonha dessa. Esses militantes aqui estão protestando, né, contra a prisão do ditador Maduro. E eu vou dar um play pra vocês verem aqui, rapaz. É uns trem assim que chega a beirar o ridículo, sabe? Não entra na minha cabeça não, uns trem desses. Olha isso aqui. Manifestantes em Brasília e em São Paulo protestaram contra os ataques dos Estados E eu vou fazer um questionamento. Vocês comentam aí o que vocês acham, que eu também acho o mesmo que muitas pessoas vão pensar aí. Unidos à Venezuela e a captura do presidente Nicolás Repara no povo. Maduro. Na capital paulista, os Ó, cara, você acha que tem algum venezuelano aí? Eu acho que não. Eu acho que não tem nenhum venezuelano aí. manifestantes se reuniram na Avenida Paulista. Em Brasília, o Meu Deus do céu, cara. protesto ocorreu em frente à embaixada da Venezuela. Ah, isso aqui é do Ramais, não é? Pera aí, rapidinho. Ocorreu em frente à embaixada da Venezuela. Essa bandeira aqui eu acho que é do Ramais, não é? É brincadeira um trem desse, cara. Rapaz, se um trem desse aqui não revolta vocês, vou falar um negócio pra vocês. Tem que fazer uma oração muito forte, viu? Foi um ato, uma ação injusta, imoral, ilegal e que é digna dos covardes. É uma enganação, porque o que o Trump quer são as riquezas do lugar, é o petróleo. Maduro foi capturado junto com a Ó a pulseira de prata no ombro. mulher, Cília Flores, em meio a uma operação Não teve pra onde correr, rapaziada. Foi preso mesmo. militar americana que incluiu bombardeios em Caracas e outras regiões do país. O Conselho de Segurança da ONU vai se reunir na segunda-feira para discutir a operação americana de captura do presidente venezuelano. É isso aí. Tem uma outra notícia aqui também, quer ver? Nós preparamos um perfil para você Que- entender melhor a Que os caras caíram matando, né? Cadê? BBC News aqui. O anúncio de Donald Trump de que os Estados Olha- Unidos assumiriam Olha só, os Estados Unidos vai assumir a governança aí da Venezuela. o governo da Venezuela depois da invasão ao país e da captura do presidente Nicolás Maduro surpreendeu o mundo. We're going to run Surpreendeu mesmo. the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. Diante da escalada de tensão entre os dois países nos últimos meses, muitos analistas não descartavam uma invasão por terra dos Estados Unidos à Venezuela, como de fato aconteceu na madrugada de 3 Hoje mais cedo, hoje não, ontem, né? Que agora já é meia-noite 13. De manhãzinho eu acordei, abri o Instagram, primeira coisa que apareceu pra mim, os vídeos dos bombardeios lá na Venezuela e a notícia que o Maduro tinha sido preso, né? Eu até fiquei meio assim, eu falei, não, vamos esperar sair umas notícias aí pra gente poder fazer um vídeo e colocar no canal, porque vou falar um trem pra vocês, eu custei acreditar, viu? Porque eu pensei que os Estados Unidos ele ia fazer mais aquela pressão mesmo assim pro ditador, né? Pra ele poder, sei lá, renunciar ao cargo ou algo do tipo. Mas o homem atacou mesmo o povo, hein, cara? O povo não, né? O governo, né? Porque ele foi lá pra prender o Maduro, né? Não foi lá pra atacar a população, né? de janeiro de 2026. Tanto é que ele atacou os pontos específicos, né? Os pontos específicos da Venezuela, base militar, né? Esses lugares assim, pra poder inibir, né? Qualquer tipo de reação do governo. Mas a Do governo não, da ditadura, porque governo só tem em democracia. decisão americana de ficar no país e, mais que isso, de tomar o controle da indústria do petróleo da Venezuela não estava no radar de quem acompanhava de perto o assunto. Quais as razões por trás da invasão dos Estados Unidos à Venezuela e quais os... Agora vai vir todo aquele sensacionalismo, né? Aquela militância da maioria né, das imprensas aí. Porque você pode observar,
Os caras só pendem para um lado, eles não publicam, né, a notícia na íntegra e nem realmente vê os dois lados da moeda, né? Eles só jogam ali no ventilador pro povo decidir, mas com aquela certa manipulação na informação, né? Riscos de uma tomada de poder pelos americanos no país. Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e tento nesse vídeo responder a essas perguntas com as análises de quem estuda os dois países e as informações que correram o mundo nesse primeiro sábado de 2026. Vamos começar pelos motivos. O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, citou pelo menos Bora ver qual que vai ser a análise dela. 3. Deadly serious about stopping the flow of drugs and poison to our people. Deadly serious about getting back the oil that was stolen from us. And deadly serious about reestablishing American deterrence and dominance in the Western Hemisphere. 3 pontos que também foram ressaltados por Trump na fala dele. A questão das drogas, o papel que a Venezuela desempenharia no comércio de drogas que abastece os Estados Unidos e o suposto envolvimento de Maduro e seu entorno nessa atividade tem... Não, o cara é um narcotraficante, isso aí você pode ter certeza, porque a Venezuela é muito pobre e com certeza, cara, muitas coisas ali do financiamento ali, tem até provas inclusive, né, a gente pode trazer isso aí num outro vídeo, né, que são provas irrefutáveis, né, o Maduro, ele comandava a questão do narcotráfico ali e a questão do petróleo também, né? Que a China usufrui disso aí, a Rússia também usufrui muito disso aí. E agora que o Donald Trump né, direcionou essa invasão aí para poder prender o Maduro pelos crimes contra a humanidade que ele cometeu, que foram vários, né? Muitas pessoas morreram aí sobre a ditadura dele, entende? Então, assim, as pessoas falam que ele está de olho no petróleo, né? Mas vamos ver os próximos capítulos aí, do que vai acontecer, o que vai ser, as informações novas que vão chegar para nós aí, né? Sido o principal argumento jurídico usado pela gestão Trump para justificar a escalada militar na região do Caribe nos últimos meses, com ataques a embarcações que supostamente transportavam drogas. É um ponto importante da retórica que levou à invasão da Venezuela. Nicolás Maduro foi, aliás, capturado sob argumento de que era acusado formalmente de narcoterrorismo. A questão da influência americana sobre o hemisfério ocidental e, mais especificamente, sobre a América Latina também era um ponto em que o discurso de Trump vinha batendo recentemente. Um documento bem importante, a Estratégia de Segurança Nacional, divulgada pelo governo há algumas semanas, causou um alvoroço com uma referência à doutrina Monroe, um plano americano do século XIX, traduzida na ideia de que a América Latina deveria ser o quintal dos Estados Unidos, funcionando sob a lógica dos interesses americanos. A América Latina e o Caribe foram muito presentes e centrais durante o governo Reagan, né? Durante o auge, digamos, do presidente Trump, em quando ele tinha os seus 40 anos, estava em Nova York, então para ele, aquele momento muito formador da visão de mundo dele, a América Latina era central. Então ele está trazendo aquele momento de volta para hoje, numa situação muito diferente. A gente vai falar sobre como a situação é diferente daqui a pouco. Mas antes vamos explorar o terceiro ponto, o petróleo, que era um elemento que muita gente apontava que também poderia fazer parte da agenda americana na crise da Venezuela, mas talvez não na escala em que tem se revelado. Trump falou que os Estados Unidos passariam a controlar a infraestrutura petroleira da Venezuela, que seria gerida por empresas americanas e que os Estados Unidos passariam a vender petróleo venezuelano a outros países. Isso aí, essa questão aí que ela falou dos Estados Unidos vender, isso aí ela distorceu um pouco os fatos, porque os Estados Unidos vai direcionar as vendas, mas todos os valores arrecadados vão voltar para o país da Venezuela e não para os Estados Unidos, né? Isso aí, inclusive, tem outros jornais que publicaram as coisas verdadeiras, né, com relação ao que foi falado, né, que o Donald Trump falou, que eles vão governar até restabelecer a questão da democracia e as eleições deles lá, né? Mas não que os Estados Unidos lucraria, o dinheiro fosse para os Estados Unidos com relação à venda de petróleo ou algo do tipo. Isso aí ela distorceu um pouco os fatos aí. Dos Estados Unidos, Jana Nelson, com quem eu conversei, não achava que a indústria petroleira venezuelana era um elemento central da movimentação americana em torno da Venezuela, pelo fato de que há muito tempo ela estava mal das pernas. A indústria de petróleo da Venezuela foi destruída depois de mais de 15 anos, 20 anos, todos os três. Sim, os venezuelanos não faz anos, né, que eles não usufruem da riqueza do próprio país, assim como o Brasil. O Brasil tem muitas riquezas, porém, nós não usufruímos ao máximo de todas as riquezas que o país nosso nos proporciona.
Por quê? Porque temos maus governantes, eles só pensam no próprio umbigo e os impostos e tudo mais não voltam pra gente. Fora ainda a corrupção, né? Que no Brasil o trem é feio. Se aqui, que é uma democracia, né, entre aspas, acontece muita coisa, né? Recordes e recordes aí de arrecadação de impostos. E tem roubalheira, tem, né, corrupção, trenheira e ainda assim muita gente aí não usufrui, né, das riquezas que o país nos proporciona. Só imposto, 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 imposto. Imagine lá que era uma ditadura, né? Os caras pintavam e bordavam lá e ficava por isso mesmo. Processos de extração, de refinamento e de distribuição estão em apuros. Não é algo que simplesmente de um dia para o outro consegue se resolver. Ela coloca ainda outras razões que vão além do discurso oficial e, na avaliação dela, também ajudam a explicar o que aconteceu. Uma seria de ordem prática, a questão migratória, de barrar a saída de venezuelanos rumo aos Estados Unidos. E outra, política. E aí ela cita a influência do secretário de Estado, Marco Rubio, e de outras figuras que têm em suas bases eleitorais latinos que gostariam de ver uma mudança de regime na Venezuela. No fim das contas, vários membros da administração Trump são pessoas que vêm da Flórida. O próprio presidente Trump passa muito tempo na Flórida. Trump tem pela frente logo mais as chamadas eleições de meio de mandato, eleições legislativas, e está com a popularidade em queda. Nesse sentido, a invasão à Venezuela, na avaliação da especialista, vem com um risco interno para Trump, que se elegeu com um discurso crítico em relação ao envolvimento dos Estados Unidos em guerras. Ela diz que parte importante do eleitorado dele e do movimento MEGA não está interessada no envolvimento do país em mudanças de regime pelo mundo. E falando nos riscos, vamos olhar para a Venezuela. Quais os riscos de uma entrada e permanência dos Estados Unidos no país? Bom, ainda não se sabe como o governo americano planeja os próximos passos de uma eventual ocupação. Se vai contar, por exemplo, com políticos venezuelanos. Trump falou que a vice Delcy Rodrigues estava disposta a trabalhar com os Estados Unidos, mas horas depois ela disse em coletiva de imprensa que Maduro era o único presidente e que a Venezuela estaria pronta para se defender. Os analistas têm sido enfáticos de que o poderio militar da Venezuela é mínimo em comparação com o americano. E bota mínimo nisso, né? Ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm um histórico de invasões desastrosas no passado recente, com o Afeganistão em 2001 e o Iraque em 2003, e de invasões na América Latina décadas atrás, que deixaram um sentimento forte de anti-americanismo na região, como destacou o ex-embaixador americano John Feely em entrevista recente à BBC Brasil. A ex-subsecretária de Defesa Jana Nelson questiona a real capacidade que os Estados Unidos têm de governar a Venezuela nesse momento. E aí, voltando aos anos 80, o cenário é muito diferente da última vez que os Estados Unidos invadiram um país da América Latina e tiraram o líder do poder. No caso, o presidente do Panamá, em 1989. A Venezuela é um país 3 vezes maior tamanho, tanto geograficamente quanto em população. Tem 20 anos de desinstitucionalização do governo. Não tem um governo que funcione. Embora tenha tido um aumento militar muito grande no Caribe, a gente ainda não tem pessoas, indivíduos suficientes para poder invadir a Venezuela, como a gente tinha no caso do Panamá. Então a situação é muito mais grave. Eu fico por aqui. Ainda há muitas perguntas sem resposta e pontos que devem ficar mais claros só nos próximos dias e semanas. Esperar e ver o que vai acontecer. Vai continuar acompanhando. Fica ligado na nossa cobertura. Obrigada e até a próxima. É esperar e ver o que vai acontecer, né? Só que tem aquele porém. Muitos venezuelanos, né, e não são poucos, apoiam 100% a invasão dos Estados Unidos e a prisão do Maduro, né? A gente pode pegar aqui, por exemplo, no YouTube mesmo, entra no YouTube aí e coloca aqui, venezuelanos comemoram, já até apareceu aqui, aí. Que fugiram da Venezuela e outros países da América do Aí. Sul saíram às ruas para Comemorando. A população está comemorando a prisão de Nicolás Maduro. O cara era um ditador, o cara só fez coisas ruins pro país, só decisões ruins. As pessoas passando fome, morrendo de fome lá. Tem, né, caso de pessoas comendo cachorro, né? Comendo os animais aí para poder sobreviver. Pessoas na lata de lixo lá, vasculhando o lixo, né? Então, assim, obviamente, lógico que tem alguns que eu acredito que são poucos que estão do lado do Maduro, mas a grande maioria defende sim a prisão do Maduro e o encarceramento dele, né? Porque, querendo ou não, o país vai dar uma guinada, acredito eu. Por quê? Porque o país é um país rico e se, né,
acontecer as eleições aí logo aí nos próximos meses aí e entrar uma pessoa decente para governar o país, a probabilidade dele voltar para o eixo é muito grande, né? Então, vamos ver aí as notícias aí dos próximos capítulos da situação da Venezuela, né, rapaziada? E encerrar o vídeo com essa comemoração aí do povo, porque eu vou falar um trem pra você, o povo lá tava carente de alguém para ajudar nessas questões aí, viu? Que o trem lá tava feio, menino. Aí. O povo tá comemorando. E é isso aí, rapaziada. A gente fica por aqui. Tamo junto, um abraço. Arrepiei tudo aqui, ó. Você tá doido. É isso aí. Se você gostou do vídeo, quer mais conteúdos como esse, se inscreva, compartilha e curte nosso vídeo aí. Tamo junto.